Olá, meu nome é Célia Rabelo, meu RU é 1799909, sou acadêmica da Universidade Uninter, eu faço pedagogia. Eu vim mostrar para vocês a atividade de estágio de ensino fundamental que eu vou fazer para apresentar. Então assim, eu queria falar um pouco sobre o tema que eu escolhi. Eu escolhi matemática, porque matemática é um tema assim, que causa um certo medo na maioria dos alunos. Então a gente tem que desmistificar um pouco este mundo. Então eu vou começar assim com uma breve história de como começou os cálculos. Os cálculos datam da época das cavernas, onde os clãs eles tinham que controlar a comida que tinha ali para todo o grupo deles. Então era necessário fazer um cálculo, um cuidado do tanto de comida que tinha disponível para o tanto de pessoas para comer. Ali começa a matemática, ela remonta muito antes da escrita, propriamente como a gente conhece. Então assim, a gente sabe, se sabe hoje por estudos, que a matemática tem seus primórdios lá, que conseguiram pesquisar e até mostrar que veio da África. Já lá na África já tinha, entre 20 e 30 mil anos atrás, que tinha um monte de babuíno que estava marcado com risquinhos. Então, de 5 em 5, provavelmente, acredita-se, né, pelos estudos, que os cálculos eram sempre de 5 em 5, o agrupamento. Depois disso, foi evoluindo, e hoje chega a ser um agrupamento de 10 em 10, são as dezenas. Por quê? Porque o cálculo nas mãos se tornou muito fácil. Como a gente tem 10 dedos, então, geralmente a gente tem 10 dedos, o cálculo se tornou mais fácil por ser os dedos. E também é uma forma de hoje as crianças, quando elas começam as contagens, normalmente elas vão nos dedos. E isso não é errado. É certo, porque é o que elas têm na mão, o que elas têm mais perto, mais próximo. Então, se a gente incentivar também, de certa forma, isso, a criança vai perdendo assim, um pouco daquele medo que ela tem na matemática. E eu vou falar nesse estágio, nesse trabalho de estágio, sobre os agrupamentos, sobre as operações, maneiras para facilitar esse ensinamento da matemática, que é fundamental. A criança precisa começar a aprender a matemática com coisas do seu cotidiano, com sua vida em si, com o seu grupo, o grupo social que começa em casa, que começa no bairro e depois vai para a escola e depois vai para a vida toda. Então, acho que a criança perdendo esse medo, ou se sentindo mais segura nas suas descobertas, vai facilitar. E para isso a gente tem auxílio de alguns materiais. Acho bastante interessante, espero que vocês gostem, espero que seja bastante útil esses materiais que eu vou ofertar aqui para vocês conhecerem. Ao longo do curso, nós aprendemos a importância do lúdico na aprendizagem. Então, eu vim trazer alguns materiais, né? Materiais estruturados e não estruturados, né? E eu vou mostrando alguns. Os estruturados têm o material dourado, que é a criação de Maria Montessori. Ele é assim. E durante o curso, a gente também foi aprendendo que alguns pesquisadores, alguns pedagogos, eles utilizaram muito esses materiais manipuláveis para pesquisar e compreender melhor a evolução no aprendizado com as crianças. Exemplos dele foi Montessori, que foi criador de vários desses materiais, Piaget, Vygotsky, entre tantos outros, né? Então, vou mostrar esse material aqui, que é o material dourado, que foi criação de Montessori. Ele vem em cubinhos.
cubinhos de unidade, que daí a criança vai pegando as unidades, trabalha a dezena, o agrupamento de unidades para formar uma dezena. A partir dessas dezenas, de agrupamentos de dezenas, ela vai formar uma centena. E agrupamentos de centenas vai completar o milhar. Essa é um material muito importante para te trabalhar cálculos, trabalhar agrupamentos, trabalhar divisão, trabalhar multiplicação, a soma, todas as 4 operações, porque as crianças vão manipular e elas têm a capacidade de tirar, de botar, de dividir. Esse é um material muito rico, muito rico mesmo. Dá para usar com bastante recursos. E não precisa ser só a mente, a contagem em si. O professor ele tem que pesquisar, ele tem que deixar a criança, ele dá o material, a criança vai criando também as suas N possibilidades de aprendizado, e ela vai relativizando o material. Isso é muito importante. A gente tem que lembrar, né? Outro material bastante interessante é o Tangram. O Tangram são peças, é um quebra-cabeça de 7 peças. Ele é um quebra-cabeça que foi inventado a princípio, acredita-se, pelos chineses. E a criança ela vai montar as peças. Ela vai montar o quebra-cabeça com as 7 peças. E com essas mesmas 7 peças, acredita-se que dá para fazer mais de 5.000 figuras do cotidiano. Pessoas, brinquedos, animais, entre outras coisas. Então a criança vai vivenciando que tudo que está em volta dela pode ser geométrico. Isso é bastante interessante para o conhecimento, para a imaginação e para ela ver que em volta dela a matemática faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida. Isso também é bastante interessante para as crianças. A partir daí, depois que eles vão evoluindo nas séries, que eles vão alcançando outras etapas, tu pode trabalhar divisão, tu pode trabalhar fração, tudo com Tangram, que são peças, e que pode ser um quebra-cabeça. E a criança também vai trabalhando, montando figuras, montando outras possibilidades. Acredita-se, como eu disse, que pode dar 5.000 desenhos, 5.000 figuras diferenciadas. Aqui na caixa a gente até tem, ó, casa, um chinês, um gato e assim por diante. É muito mesmo interessante para quem não conhece. Outro material que eu trouxe para vocês dar uma olhada, para a gente dar uma analisada, são os blocos lógicos. Esses blocos lógicos foi criado pelo pedagogo Zoltán ou Diógenes. Um estudioso que utilizou bastante ele foi Vygotsky, para identificar as características que eles podem trabalhar com eles. As características, é grande, é pequeno, as formas, as cores, a semelhança, as diferenças entre eles, né? Isso trabalha muito o raciocínio lógico. É muito importante que se trabalhe esse raciocínio, que a criança começa a criar novas possibilidades, novas experiências, novos questionamentos. Ela se questiona através da manipulação desses materiais. Esses blocos lógicos também são bastante interessantes para se trabalhar. Trabalha semelhanças, diferenças. Isso tudo é para trabalhar e incentivar e ajudar no raciocínio lógico. Agora eu vou mostrar para vocês as réguas fracionais. As réguas fracionais são peças, são 200 ou 300 peças, depende de cada jogo, com tamanhos variados. Tem pequena, tem maior, são cores diferentes também, né, para ajudar as crianças nos conceitos das frações. Tu trabalha frações, tu trabalha as 4 operações. Eles podem começar inicialmente manipulando para cálculo de adição. Necessariamente não precisa trabalhar só para frações, tu pode trabalhar para cálculo como um material manipulado. E com isso as crianças também vão trabalhando as comparações entre equivalências, entre tamanhos, formas, cores, que também é importante.
E assim elas vão trabalhando vários conceitos com essas regras difíceis. Este é um sistema decimal. Ele é composto por hastes e contas, assim como o soroban, que é também um material concreto, mas mais voltado para deficientes visuais. O ábaco, entre outros, né, que tem esse mesmo sistema. Tu trabalha as 4 operações com as crianças a partir desses materiais. Também é um material manipulável bastante interessante, onde trabalha a cor, tu pode trabalhar cada cor simbolizando uma contagem diferente, aí vai depender do professor usar a criatividade e deixar a criança usar a atividade para esses materiais. Bastante útil em sala de aula. São materiais que se deve deixar a criança manipular, não somente o professor manipular. A criança precisa ter acesso a esses materiais. Lembrando que esses materiais, a maioria deles, às vezes as escolas não têm dinheiro para comprar materiais. Então pode ser fabricado pelas crianças, deve ser fabricado pelas crianças, para as crianças terem noção de como é formado, de como é feito, e a partir dela já começar a criar suas hipóteses, enquanto que está sendo manipulado, enquanto está sendo criado o material. Tu pode usar tampinhas de garrafa, PET, para fazer com cores diferentes, ou necessariamente não precisa ter cor diferente, pode ter outro sistema de amostragem. E tu pode usar, se tu não tiver, eu não tenho uma haste para botar, tu pode botar em potinhos. Vai dar o mesmo efeito para a criança, a manipulação disso. Então, necessariamente, a gente não precisa comprar os materiais, que a gente sabe que nem todas as escolas possuem o dinheiro, as finanças para isso. Vamos lembrar disso também. A criação pelas crianças é muito importante. Nós podemos também usar material, e devemos, não só podemos, nós devemos usar material do cotidiano das crianças, para que elas se apropriem mais daquilo que está em volta dela e consigam ver a matemática além do cálculo, o raciocínio dela. Então, para isso, a gente pode usar relógio. Aquele relógio que você tem em casa, a criança trabalha tempo, ela trabalha fração, ela vai trabalhar aqui. Para cada minuto tem determinado tanto de segundo, para cada hora tem determinados minutos, para cada dia tem determinadas horas. Isso também é matemática, sem contar que eles vão aprender tempo. Hoje está cada dia mais difícil as crianças saber olhar as horas para esse relógio. Podemos usar balança, necessariamente não precisa ser uma assim, pode ser uma balança caseira, para eles conseguir perceber pesos. Pesos também é importante. Por que eu tenho um peso? Por que isso é mais pesado? Por que aquilo é mais leve, né? Eles construir as suas ideias. Podemos usar os mapas. Necessariamente não precisa ser um mapa assim, pode ser um mapa plano, para eles aprender coordenadas, para eles aprender a se localizarem, e muito mais do que um mapa assim, eles se localizarem dentro do seu bairro, dentro da sua cidade. Muitas crianças não se localizam dentro da sua cidade, até mesmo dentro do seu próprio bairro eles não se localizam. Os mapas são importantíssimos e interessantes para se trabalhar. Outra coisa que a gente pode trabalhar, que é bastante interessante, água. Simples. Todo mundo tem, todo mundo pode, as escolas conseguem. Quantidades. A gente mesmo, adulto, que já trabalhou muito a matemática, um copinho d'água, aquilo representa um tanto. É a mesma quantidade, exatamente o mesmo tanto de água. Mas na visão da criança, se tu perguntar qual que tem mais, ela vai ficar na dúvida. Isso a gente pode trabalhar. Tamanhos, água. Não estamos trabalhando copo, a gente está trabalhando quantidades. E a criança fazer essa relação de que não é porque o copo é maior que ele tem mais,
é a quantidade de treino dele. Todas essas relações é bastante importante para a criança criar os seus questionamentos para chegar a uma resposta dessa matemática. Essas são matemáticas diárias, são cotidianas. Mostrei materiais estruturados para vocês, né? Que foram criados para facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos. Não que também não possa ser usado para outros fins, para a imaginação das crianças. Agora, umas ideias de materiais não estruturados. São aqueles materiais que a gente oferece para a criança, para ela criar, para alimentar jogos, para alimentar brincadeiras, para ressignificar o aprendizado dela. Ela vai se questionar, ela vai ressignificar. Então, para isso, assim, ó, nós podemos usar palitinhos, varetas, pedrinhas, por que não? Tampinhas das operações. Em falta de material dourado, usa-se tampinhas. Pode se trabalhar exatamente igual. Caixa de ovo, para trabalhar dúzia, quantidades, dúzia. A gente pode trabalhar materiais que já não são mais e reciclar eles para o aprendizado da criança, não são mais utilizados. Nós podemos também fazer um supermercado imaginário para essas crianças, onde eles vão trabalhar o sistema financeiro com as compras, onde eles vão trabalhar cálculos, onde eles vão trabalhar várias coisas. Então, nesse mercadinho imaginário que a gente vai dar para as crianças, a gente vai dizer para ela, me compra uma dúzia de ovos. Ela vai pegar e vai comprar uma dúzia de ovos. E ela vai te trazer a dúzia de ovos. A dúzia de ovos de quanto? A dúzia de ovos, de repente, é um determinado preço. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. Compra meia. Nós temos que lembrar que nem todas as realidades são realidades iguais. Nós são muito desiguais. De repente, algumas famílias não têm dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. A realidade da criança não é uma dúzia. É comprar meia dúzia, é comprar 2, 3. Em periferias mais carentes, as crianças muitas vezes vão no mercado e compram 2, 3 ovos, porque é o que o dinheiro dá. Então ela vai calcular quanto que seria a dúzia e quanto que vai dar cada ovo. Ou cada 2, ou cada 3, ou cada 4. Essa também é uma forma de trabalhar a realidade com a criança, trabalhar dentro da realidade dela. Porque se a gente só trabalha grandes quantidades, que é fora da realidade da criança, ela não vai se sentir apegada, ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldade. Ela precisa estar dentro da realidade dela. Ela precisa ver as coisas do cotidiano dela. E de repente essa criança não tem. Então esse mercado virtual é muito interessante. A criança trabalha dinheiro, trabalha financeiro, trabalha responsabilidade, trabalha várias coisas, não somente a matemática, trabalha todas as disciplinas, né? Como a gente viu durante o curso, esses trabalhos são extremamente importantes. Então sim, as operações são muito importantes. Como tu vai trabalhar com a criança é muito importante. O que tu tem acesso é bom. Se tu não tem acesso, cria, inventa, cria com a criança, deixa a criança criar suas perspectivas, seus questionamentos, facilita o encontro da resposta da criança, permite que ela mesma encontre a sua resposta, seja um facilitador. Paulo Freire sempre diz que a gente tem que trabalhar com a realidade e que tem que sim estimular a criança a achar dentro dessa realidade dela as respostas dela. Então eu acho que o professor, quando ele tem essa disponibilidade de se reinventar, dá para fazer trabalhos maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado desse material. E cada um deles, o que dá para fazer com cada um deles, a importância de cada um deles, o significado que pode ser para a educação, não somente esse, mas todos os outros. E vamos lembrar uma coisa assim, ó, pra gente começar, a gente começa do básico, de repente na tampinha, mas não vamos esquecer que para a gente chegar hoje na tecnologia, que é a robótica ou outra tecnologia qualquer, é preciso que tenha uma boa base,
uma base do concreto, uma base do conhecimento, uma base do questionamento, de procurar suas respostas dentro das vivências. E futuramente essas crianças vão chegar a trabalhar. Crianças já trabalham com robótica, crianças já trabalham com programação. Programação também é matemática. E é uma matemática que eles gostam, é uma coisa interessante. Se a escola tem a possibilidade de ofertar para a criança isso, excelente. Se ela ainda não tem, por que não incentivar a criança que isso é uma possibilidade? Muito mais que ensinar, a gente tem que dar sonhos, para esses sonhos se tornar realidade para nossas crianças. Esse foi meu trabalho de estágio para ensino fundamental. Espero que vocês tenham gostado. Desde já agradeço.